Conquistas requerem de nós paciência. Todos aqueles que querem sair da média precisam fazer pequenos sacrifícios diários para permanecer em constante evolução. E hoje nós vamos falar sobre uma estratégia que eu uso para administrar as minhas finanças pessoais e que uma pessoa também pode utilizar para administrar as finanças da sua família. Então hoje, em primeiro lugar, nós vamos falar sobre custos fixos e custos variáveis. Em segundo, nós vamos falar sobre renda e renda extra. No terceiro ponto, nós falaremos sobre dívidas. E em quarto, cartão de crédito. Vamos lá, esforço e disciplina. Eu já te convido a se inscrever nesse canal, se ainda não é um inscrito, e a deixar o seu like no vídeo. Isso ajuda demais o nosso trabalho por aqui. Desde já, muito obrigado. Vamos lá, custos fixos e custos variáveis. Quero ver vocês aprendendo, hein? Os custos fixos são aqueles custos que todos os meses vão estar lá batendo na sua porta e que costumam ter sempre o mesmo preço, ou parecido. Exemplos de custos fixos são eles: a sua conta de água, conta de luz, internet, seu Netflix ou outros streamings, seu plano de celular, sua academia, seu aluguel ou a despesa com seu imóvel, condomínio, né? E outros exemplos de custos fixos. Pode ser a parcela do seu imóvel, parcela da moto ou do seu carro, do seu automóvel, parcela da faculdade, entre outros. Agora, custos variáveis, como o nome mesmo já diz, eles podem variar de acordo com as suas necessidades de consumo e os seus desejos. Como exemplo de custos variáveis, nós temos a alimentação, principalmente os mantimentos para casa, cartão de crédito, cabeleireiro, roupas, restaurante, lanchonete, cinema, teatro, passeios e etc. E esses custos, os custos variáveis, são aqueles que mais costumam apertar o orçamento de quem ganha entre 2 a 5 mil reais. Principalmente as despesas com a alimentação, em especial mantimentos para casa e o cartão de crédito. Renda principal e renda extra. Vamos falar de dinheiro. Entenda como renda extra o líquido que cai na sua conta após os devidos descontos, os quais eu não gosto, mas que fazem parte de quem é contratado pelo regime CLT. E para quem é PJ ou autônomo, considera como renda a média, né, do que você recebe todos os meses, após pagar as despesas que você tem para exercer, né, a sua atividade, o seu trabalho, o seu serviço. Agora, como o nome mesmo já diz, renda extra é tudo aquilo que você faz que não tem a ver com a sua atividade de trabalho principal, né? Não tem a ver com a sua renda principal. É uma fonte de trabalho secundária que te fornece, né, uma outra renda, uma renda a mais no fim do mês. E que na maioria dos casos costuma ser menor do que a renda principal, né? Senão essa já teria se tornado a renda principal. Aqui eu trouxe um exemplo, né, para deixar ainda mais fácil e claro. Renda principal, R$ 2.500. Renda extra da pessoa, R$ 600. Renda mensal total, que é a soma da renda principal com a renda extra, R$ 3.100. Ou seja, essa pessoa aqui, no nosso exemplo, ela tem uma renda mensal total por mês de R$ 3.100 para pagar todos os seus custos fixos, seus custos variáveis. Terceiro ponto, dívidas. E aqui vai uma dica para te poupar de passar por muitos estresses, briga com a família, queda de cabelo, doenças, nome sujo. Se não cabe no seu bolso, não compre. Ou, se não cabe no seu orçamento hoje, evite comprar. Sei que desenvolver esse autocontrole do dia para a noite é um grande desafio. E para quem já tem um hábito de consumo já dentro de si, é ainda mais desafiador. Porém, tudo começa com um pequeno passo. Emagrecer 10 quilos começa com o primeiro passo.
Correr 10 quilômetros começa com um pequeno passo. E se você quer ter o controle sobre o seu dinheiro e não deixar ele dominar sobre você, é preciso controlar o seu emocional e pouco a pouco abrir mão dos seus desejos passageiros para poder realizar aquilo que você realmente quer de forma lícita, que caiba no seu bolso no tempo que você puder pagar, né? Que caiba no seu bolso dentro da sua realidade financeira hoje. Vários tipos de dívidas e nós listamos algumas antes, quando nós falamos sobre os custos fixos. Quando nós estávamos falando sobre os custos fixos, o primeiro ponto aqui desse vídeo, nós pontuamos ali a parcela da moto, do carro, parcela do imóvel, parcela da faculdade, e tudo isso são exemplos de dívidas. Mas na minha estratégia aqui, eu procuro deixar aquilo que já está dentro do orçamento, com base naquilo que nós ganhamos, como um custo fixo, um custo que já foi planejado. Já aquilo que é um imprevisto, ou fruto de um empréstimo, eu já deixo no campo de dívidas. Vamos aos exemplos. Crédito consignado, dívida do cartão de crédito, crédito, empréstimo, né? Fruto de empréstimo, conserto do carro, moto, bicicleta, um imprevisto, dinheiro emprestado de um parente, de um amigo, ou agiota, que é uma forma de conseguir crédito também, né? Que as pessoas ainda utilizam nos dias de hoje. Eu vejo bastante pessoas que pegam dinheiro ainda com agiota. Então aqui, as dívidas são todo o dinheiro que você está devendo a alguma instituição ou a pessoas. Há casos de pessoas com muitas dívidas ao mesmo tempo. E quando uma pessoa se pega nessa situação, em alguns casos, o que pode acontecer é um bloqueio mental que faz com que a pessoa não saiba muito o que fazer. Geralmente, ela acaba fugindo de todos os credores por não saber, por não imaginar como vai conseguir pagar tudo isso. E a melhor coisa para essa pessoa fazer nesses casos, já que você está vendo esse vídeo, vai aprender o que é melhor fazer, é não fugir, mas encarar o problema de fato de frente. Em casos de muitas dívidas simultaneamente, o melhor a se fazer é identificar a que tem o maior juros. É essa dívida que tem o maior juros que você deve pagar em primeiro lugar. Então, o que é recomendado é que a pessoa entre em contato com a instituição financeira ou com a pessoa a quem ela está devendo e negocie. Negocie o pagamento dessa dívida em parcelas que caibam no seu orçamento. Porque só assim você terá a certeza absoluta que você vai conseguir honrar esse compromisso. Se não couber no seu orçamento, você não vai conseguir honrar. Uma outra coisa importante é que essa parcela ela não ultrapasse 30% do seu orçamento da sua renda total mensal. Se, por exemplo, a sua parcela comprometer 50%, parcela do empréstimo, né? A parcela do acordo que você fez, né? Comprometer mais ou, no mínimo, 50% da sua renda mensal, com certeza você terá problemas e acabará fazendo novas dívidas. Por que eu digo isso? Porque o nosso custo fixo e variável, ele já costuma, mais ou menos, não está escrito numa pega, mas geralmente nossos custos fixos com nossos custos variáveis costumam comprometer 50% da nossa renda mensal. Então, caso ocorra qualquer imprevisto e você tenha que gastar um pouco a mais no seu mês, você já não vai conseguir honrar a parcela do acordo da dívida que você fez. E aí é algo que a gente poderia dizer que é só coisa de brasileiro, né? Essa ansiedade de querer realizar as coisas rápido, mas isso é um mal do próprio ser humano, não é só do brasileiro, não. Então, quando nós enxergamos a oportunidade de realizar algo, nós queremos fazer isso da forma mais rápida possível. Por exemplo, comprometer até 50% da nossa renda para poder se livrar logo da dívida. Porém, nessas horas, principalmente quando se trata de números,
Não se deixe levar pela emoção e vai mais pela lógica dos números mesmo. Seja paciente e caso você esteja muito impaciente, usa essa impaciência, canalize essa impaciência, transforme em força de vontade para que nas suas horas vagas, no seu tempo vago, você faça uma renda extra para aí sim, com essa renda extra, acelerar o pagamento das suas dívidas. Mas para isso, até para sua renda extra, não comprometa a sua renda certa mensal. Siga o plano. E tudo isso que eu falei serve para pessoas que têm uma dívida só ou para quem tem várias dívidas. Eu quis já simplificar tudo no mesmo bolo. Vale para ambos os casos. Bom, mas para quem tem mais de uma dívida, o ideal, além do que nós já falamos alguns minutos atrás, é explicar a sua situação aos seus credores e que você vai honrar o seu compromisso a partir do dia X, a partir do dia que você quitar a sua primeira dívida, a dívida escolhida para ser paga primeiramente, porque te gera mais despesas. A pior coisa que se pode fazer é deixar o seu credor no escuro, sem saber se ele vai receber de você ou não. Porque ele conta com esse dinheiro, né? Cedo ou tarde ele conta com esse dinheiro. E quando se tem uma conversa franca com seus credores, até propostas de quitação da dívida por um preço menor, negociação, elas podem acabar surgindo. Ou pelo menos, caso não surja, pelo menos ele vai saber os motivos de você não estar honrando o seu compromisso com ele agora. E isso é fundamental, principalmente para o seu nome, para o seu CPF. Então, se você tem muitas dívidas, faça um ranking delas, para você ter definido qual você pagará em primeiro, qual você pagará em segundo, em terceiro e assim sucessivamente, mas eu espero que você não tenha mais de 3 dívidas simultaneamente, né? Assim espero. Mas se você tiver planejamento, foco, que no seu tempo você vai conseguir sair dessa. Lembrando sempre, respeite essa ordem. Pague a que tem que ser pago em primeiro, depois pague a segunda, depois pague a terceira. Bom, e para encerrar, e não é o menos importante de todos, e nós já falamos dele aqui, cartão de crédito. Temido por muitos, amado por poucos. O cartão de crédito. E aqui eu só vou ensinar sobre cartão de crédito. Nesse caso aqui, nessa aula, eu só vou ensinar uma regra básica para a utilização do cartão de crédito. Não gaste mais do que 30% da tua renda mensal no cartão de crédito. Tenha sempre um teto para gastar no cartão até 30% da renda mensal que você ganha todos os meses. Ultrapassando esse número, você corre sérios riscos de entrar no rotativo ou ter que parcelar as faturas do cartão. Ultrapassando esse número de 30% da tua renda mensal, você corre sérios riscos de entrar no rotativo e ter que acabar parcelando a fatura do seu cartão. Caso as coisas fiquem fora de controle após isso, porque foi algo não planejado, você corre sérios riscos de iniciar uma nova dívida. Agora, com todas essas informações que nós levantamos nesse vídeo, anote tudo. Quais são os seus custos fixos, colocando os preços, os valores deles ao lado, seus custos variáveis, qual que é a sua renda mensal, sua renda extra, inclusive as suas dívidas, pontuando a primeira, a segunda, a terceira, caso você tenha mais de uma. Essas informações são extremamente importantes, vão ser extremamente necessárias para o nosso vídeo 3. Porque é no vídeo 3 que nós vamos colocar a nossa estratégia em prática. Então, nesse vídeo foi o vídeo de preparo para, de fato, nós começarmos a dominar sobre o nosso dinheiro. Até o próximo vídeo. Curta, compartilhe e comente caso você tenha alguma coisa para acrescentar, queira fazer alguma observação, dar dicas para próximos vídeos e te vejo na aula 3. Até a próxima. Até o próximo vídeo.